Olá, pessoal. Vamos iniciar a parte mais importante, uma das partes que a gente tem que estar sempre com atenção em relação à catequese. Então, o assunto de hoje é sobre a graça. O que é a graça de Deus? Como defini-la? No sentido corriqueiro, a graça significa favor. Tipo, fulano deu de graça algo para alguém. Algo que não foi merecido, algo que vem da iniciativa de quem prestou o favor. A graça não é um direito da pessoa que recebe o favor. A graça é um favor, um socorro divino, um auxílio gratuito. A graça é dada gratuitamente. É um presente de Deus. Isso quer dizer que, tirando aqueles atos pecaminosos, aquilo que a gente faz de errado em nossas vidas, os erros que cometemos, as coisas que nos trazem tristezas, tudo o que fazemos como o respirar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso querer, sempre ocorre com graças que Deus nos concede. A graça, então, é um favor de Deus que nos leva a acolher a sua palavra, a abraçar a sua proposta de convenção, a renunciar ao pecado, em dizer sim às propostas que Deus, na força do Espírito, vem nos fornecendo. Quando dizemos que Deus quer, quando fazemos o que Deus quer, é com a graça de Deus. Tudo o que fazemos de bom em nossas vidas foi possível com a graça de Deus. Há dois tipos de graça. A graça santificante, que também é chamada de habitual, como a graça atual, que também é chamada de auxiliante. A graça santificante é a graça que santifica o homem. A fonte da graça santificante é o batismo. Sem o batismo, o homem não tem acesso à graça santificante. Existe uma necessidade enorme de sermos batizados para poder termos acesso à graça santificante. A graça santificante ou graça habitual é a disposição permanente para viver e agir conforme o chamado divino. A graça habitual é uma graça constante. Ela está na gente todo o tempo todo, ela não sai. Ao você receber a graça santificante, você não deixa de tê-la, compreende? Ela não vai sair da sua vida. Pode ser que você viva num estado que é a questão do estado de graça. Está em estado de graça. Eu vou explicar direitinho essa questão. Mas existem dois. Agora, vê a foto aqui. Na foto tem o quê? Tem a foto de um batismo e tem foto de uma criança, de 3 crianças. Uma está com o coração puro. O anjo que está perto dela está muito feliz. A outra tinha algo de errado em seu coração, né? E o anjo não está tão feliz com ela. E a outra está com o coração muito danificado, ao ponto de quem está perto dela não é mais o anjo, e sim o demônio. O que eu quero representar nisso? A pessoa que vive em graça santificante, que está vivendo estado de graça santificante, que é uma graça constante, essa pessoa, ela não está em pecado. Não está praticando pecado nenhum. Existe aquela pessoa que continua estando em graça santificante, pois não cometeu nenhum pecado mortal. Cometeu aqueles pecados veniais, pecados leves, que são pecados e que têm que ser corrigidos, mas que não chega a ser um pecado mortal. Um pecado que não mata a sua alma. E a terceira, ela está em pecado mortal, pecou contra os 10 mandamentos, pecou contra Deus, pecou contra sua família, suas amizades. Essa pessoa pecou, ela não está mais perante a Deus com o coração para Deus. Ela, a partir do momento que está em pecado mortal, ela está mais para o inimigo. Infelizmente, esse significado, por isso que existe estar em amizade com Deus e inimigo com Deus. Quem pratica o pecado mortal deixa de estar amigo de Deus e passa a ser amigo do demônio.
existem dois tipos de graça habituais. Existem dois tipos de graças santificantes, que é a graça primeira, né? Essa é a graça fornecida para aqueles que estão em estado de pecado mortal e recebem a graça santificante para ter amizade com Deus. Você está no estado de pecado, você está distante de Deus. Aí você vê aí a foto do pai ao encontro do filho, essa foto é do filho pródigo. Aí você vê o filho se aproximando do pai. É como se eu que mostrasse assim, a graça santificante é aquela que dá acesso ao pai, que faz com que você tenha acesso a Deus. A graça santificante, a graça primeira no caso. Aí vem a graça segunda. A graça segunda é o aumento da graça primeira. Se você está com Deus, se você abre espaço para Deus habitar em sua vida, Ele vai intensificar a graça na sua vida. Compreende? Eu vou explicar esses dois tipos de graça santificante quando eu falar dos sacramentos. Aí vocês vão entender um pouco melhor. A graça atual, né? Graça atual ou graça auxiliante, são auxílios, são favores, socorros pontuais para que o homem, antes da conversão, se predisponha à conversão. Ou o homem já é convertido e para ele perseverar na conversão existe esse auxílio, existe essa graça, para que você também possa auxiliar outras pessoas à conversão. A graça atual, Deus nos concede todas as vezes que é necessária e que pedimos devidamente, né? Deus, por dois meios, nós podemos receber a graça auxiliante. Dois meios como assim? Na oração, você pode ver que tem a oração, né? Em oração, você pode estar pedindo sempre ao Senhor que lhe derrame graças. Aí a graça atual, diferente da graça sacra, da graça santificante, a graça atual você recebe em momento de oração, quando você pede a Deus. E até às vezes você pode receber a graça atual sem mesmo estar em estado de graça. Mesmo tendo cometido o pecado mortal, Deus naquele momento, naquele exato momento específico, Ele lhe concede uma graça. Seja para que você possa querer se converter, querer voltar a ter amizade com Deus, até mesmo para que você haja com graça para o outro que está ao seu lado. Compreende? E existe um modo de você perder a graça, essa graça atual, é você se recusar, você não ter um momento de oração, você se fechar para Deus, tudo que vem de Deus você desprezar, tudo que vem de Deus você colocar para trás, e você pode perder, né? Essa alegria de viver com o Senhor, de ter as graças do Senhor. O que é sacramento? É sempre um encontro com Cristo através de um sinal. Cristo invisível, após sua ascensão, torna-se visível, não com sua figura humana, mas através de um sinal. Através de sinais dos sacramentos, Deus se comunica a sua graça, a sua vida divina. O sacramento é um sinal que torna presente a graça, a glória, a vida de Deus. Jesus é a presença de salvação visível e eficaz de Deus no nosso meio. Vocês podem perceber que tem três figuras, né? Tem a figura aí que representa a Santíssima Trindade, a segunda figura representa Jesus, e a terceira figura é uma cruz, um formato de cruz que foi formado com mãos humanas. Né? A primeira imagem representa o Deus Trino. A segunda, o Deus que se fez homem. Né? Deus no estado humano. E a terceira, a igreja. Então, Jesus é a presença de salvação visível e eficaz de Deus no nosso meio. Por isso, ele é o sacramento do Pai. A igreja, por sua vez, é continuadora da presença de Cristo. Jesus saiu, Jesus voltou para o céu, mas deixou sua igreja. Então, o Senhor fez dela sinal visível e eficaz de sua palavra e de sua ação. Ela é o sacramento de Cristo. Jesus, sacramento do Pai, a igreja, sacramento de Cristo. Jesus, o sinal visível do Pai, a igreja, sinal visível
de Cristo. Então, ao instituir a igreja, o Senhor Jesus tinha a intenção clara que ela fosse sacramento de sua presença e que seus gestos e palavras fossem sinais eficazes de sua ação e de sua presença. Assim como o batismo, o ato de derramar a água sobre a cabeça da pessoa e as palavras "eu te batizo", isto é, "eu te lavo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo", são um sinal visível do que o batismo opera na alma, porque assim como a água lava o corpo, assim a graça dada pelo batismo purifica a alma do pecado. Os sacramentos são 7, ao saber: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extremunção, ordem e matrimônio. Para fazer o sacramento requerem-se a matéria, a forma e o ministro, que tem a intenção de fazer o que faz a igreja. A matéria dos sacramentos é a coisa sensível que se emprega para os fazer, como, por exemplo, a água natural do batismo, né? O óleo e o bálsamo da confirmação. A forma dos sacramentos são as palavras que se proferem para o fazer. O sujeito é a pessoa que está recebendo o sacramento e o ministro dos sacramentos é a pessoa que faz ou confere os sacramentos, é aquele que vai falar a forma. Vai dizer "eu te batizo", né? É o padre que vai dizer, então o diácono, né? Há duas espécies de sacramentos: os sacramentos de vivos e os sacramentos de mortos. Sacramentos de vivos são a confirmação, a eucaristia, extremunção, ordem e matrimônio. Chamam-se assim porque para os receber digna e diretamente, assim, de forma correta, é necessário que a alma viva de vida da graça. Então, essa aqui, lembra, aí vem, existem os outros dois, né? São dois sacramentos dos mortos, o batismo e a penitência. Chama-se assim porque são instituídos para aqueles que estão mortos para a graça de Deus. Então, o que quer dizer isso? Lembra quando eu falei que existe a graça primeira e a graça segunda? Que a graça primeira é necessária para que a gente abra a abertura para receber a graça santificante através do batismo. Quando você tem o batismo, você pode ter acesso às graças santificantes. As santificantes já são fornecidas justamente nos sacramentos. Então, os 5 sacramentos, confirmação, eucaristia, matrimônio, ordem e o sono dos enfermos, são sacramentos de segunda, são sacramentos para os vivos. Essas pessoas precisam estar em graça para poder receber esses sacramentos. Não podem estar em pecado. Sacramento dos mortos. Então, são sacramentos de primeira. São aquelas pessoas, tipo, a criança nasceu, para que ela tenha acesso à graça santificante, é preciso que ela se batize. Depois do batismo, nós várias vezes, e muitas vezes, nós ainda temos a tendência a pecar. Mesmo tendo sido lavados a alma do pecado, lavado do pecado original, a nossa alma, ela é propícia ao pecado. Então, muitas vezes nos vemos em pecado, muitas vezes fazemos coisas erradas. Temos que lutar contra esses erros, lutar para não cometer, fazer de tudo para que estejamos sempre amigos de Deus, né? Como dizia Como é o nomezinho dele, meu Deus? Esqueci o nome desse santo, é uma criança, morreu com 14 anos, e ele dizia assim: antes morrer do que pecar. Então, para a gente o pecado é uma ofensa ao nosso Deus. Então, muitas vezes a gente precisa do quê? Para sair desse pecado, sair desse estado de inimizade com Deus, precisamos do sacramento da confissão, o sacramento
da penitência, que é onde a gente se confessa, que é onde a gente assume os nossos erros, mostrando ao Senhor o quanto erramos, pedindo desculpa, mostrando o quanto a gente precisa dele. Compreende? Então, para que a gente receba o sacramento dos vivos, a gente tem que sair do estado de morto. A gente precisa se confessar, ser batizado. De primeiro a gente precisa do batismo, e depois que a gente já tem o batismo e erra, e comete erros novamente, a gente vai procurar o quê? A confissão. Aí depois desses é que a gente pode pensar em receber o crisma, receber o matrimônio, a ordem e todos os outros sacramentos. Por isso que eu sempre chego para vocês, chamo a atenção de vocês, pais, a importância do sacramento do matrimônio. Eu vou conversar bem direitinho isso com vocês, quando eu estiver falando justamente do sacramento do matrimônio. Então, dois tipos de sacramentos. Sacramentos de vivos e sacramentos dos mortos, né? Como eu tinha falado. Os sacramentos mais necessários para a nossa salvação são dois: o batismo e a penitência. O batismo é necessário absolutamente para todos, e a penitência é necessária para todos aqueles que pecaram mortalmente depois do batismo. Se prestarem atenção nessa foto, vocês vão ver que quem está se confessando aí no batismo no sacramento da penitência é justamente o Papa. O Papa também se confessa. O Papa, como todos nós, também ele é propício a pecar. E ele vai e se confessa. Nós também temos que ter essa consciência da necessidade de estarmos unidos a Deus, da necessidade de estarmos em estado de graça. Precisamos sempre, quando vemos que cometemos um erro, cometemos algo que deixou nosso Deus triste, que deixou nossa mãe, algum pecado contra os mandamentos, nós temos que nos confessar, fazer de tudo para não cometer novamente esse erro e assumir nossos erros diante de Deus. Ah, mas você está se confessando por padre. Ele ali está sendo sinal, figura visível da presença de Deus. Compreendem? Ele é usado, ele é um canal para que a gente se torne novamente amigo de Deus. Então até o Papa se confessa. Vamos ser humildes e nos confessar quando estamos diante dos nossos erros. O maior de todos os sacramentos. O maior de todos os sacramentos é o sacramento da Eucaristia, porque contém não só a graça, mas também ao mesmo tempo o próprio Jesus Cristo, autor da graça e dos sacramentos. É justamente o tal sacramento por qual vocês estão aqui, estão participando da catequese, estudando e aprendendo. Vocês estão fazendo tudo isso para ter acesso a esse sacramento, para ter acesso a essa graça de receber Jesus Cristo, homem e divindade, na Eucaristia. Ali não está simplesmente um pedaço de pão, como eu sigo várias e várias vezes eu repito. Ali está o próprio Cristo. E ele está ali para que a gente possa recebê-lo, para que a gente possa ter ele na gente. Então, por isso que de todos os sacramentos, o mais valioso e mais importante é a Eucaristia, porque nos outros sacramentos você recebe a graça. Nesse sacramento você recebe o próprio Cristo, autor e aquele que dá graça para a gente. Então, ela é o presente, ele se faz presente para cada um de nós. O recebimento dos sacramentos e da graça. Todos aqueles que recebem os sacramentos recebem o caráter. Porém, a graça recebem só aqueles que se acham dispostos. O que significa? Significa que todos recebemos uma marca dos sacramentos. Dos sacramentos nós recebemos uma marca que se chama os caráteres. Tá entendendo? E a gente só recebe a graça concedida nesses sacramentos se a gente estiver disposto, se nossa alma estiver aberta, se a gente realmente
quiser, se a gente não negar, porque a graça ela pode ser negada, a gente pode deixar de ter essa graça por conta do nosso coração, do nosso agir. Então, na hora que a gente está recebendo o sacramento, né, a gente precisa ter cuidado. Por isso que é necessário a gente saber o que significa aquele sacramento. A gente precisa, por isso que é necessário a gente estudar, entender o que é a importância daquilo que está acontecendo com você. Para não simplesmente, na hora que você está ali recebendo Jesus, na Eucaristia, aí você vai e recebe, e você não tem noção do que está recebendo. Quantas pessoas não foram ali e foram recebendo, sabendo nem que estava recebendo? Por quê? Porque não estudaram, não se abriram, não aproveitaram esses momentos de catequese, não aproveitaram os momentos de conversa com papai e com mamãe para entender as coisas de Deus. Aí muitas vezes a gente se fecha, a gente não se abre para aprender e não recebe a graça que aquilo poderia nos fornecer. Aquele sacramento estava ali para nos entregar. Do caráter que imprime alguns sacramentos. Os sacramentos que se podem receber uma só vez são 3. O batismo, confirmação e ordem. Porque imprimem um caráter impresso na alma. É um sinal espiritual que nunca se apaga. O caráter que estes 3 sacramentos imprimem na alma serve para nos distinguir. No batismo, nos tornamos o quê? Membros de Jesus Cristo, né? Nos tornamos filhos de Deus. Na confirmação, nos tornamos soldados, ganhamos armadura, os dons do Espírito Santo para sermos soldados de Cristo. E na ordem, recebemos a unção para sermos os seus ministros, para trabalhar para Deus, atuando com a palavra, né? E fazendo os sacramentos. Então, existe essa diferença, esses pontos principais, os caráteres que cada sacramento é fornecido. Agora, nesses 3 sacramentos, eles são definitivos e nunca se perdem, porque vão ficar marcados para sempre. Por isso que você só faz o batismo uma vez. Uma vez. Muitas pessoas se batizaram quando criança na igreja católica e quando crescem, aí quer mudar de religião e se batiza de novo. Você vai negar o Espírito Santo que você recebeu? Não pode. Batismo é só um. A confirmação, só uma. Você vai ser soldado, recebeu a bênção, você, soldado de Cristo, você recebeu aquela bênção. Você não vai receber outra vez. Aquele caráter fica impresso na sua alma. A questão de ser padre, você vai com essa marca de padre, de crismado, de batizado. Se você for para o inferno, você vai com essa marca. O inferno. É triste. É triste. Vai ser uma tristeza. Você com a marca de filho de Deus, que é a marca do batismo, chegar no inferno. Você com a marca de soldado de Cristo, ir para o inferno. Você com a marca de servo, ministro de Cristo, ir para o inferno. Não, gente. Por isso que vocês vão para o céu. Porque vocês vão ser filhos de Deus, trabalhar isso e afirmar isso na vida de vocês. Entendeu? E é mais quando a gente... E os outros sacramentos, porque não tem o mesmo caráter? Porque você recebe várias vezes. A Eucaristia. Você vai receber a primeira de muitas. Você não vai receber a Eucaristia a primeira vez e acabou. Tem muita gente que faz isso, que fica na catequese 2 anos, 3 anos, aí quando chegou a receber a Eucaristia, não vai mais para a missa. A Eucaristia é um alimento, você se alimenta todo dia, não é? De café da manhã, no almoço e janta, Eucaristia é a mesma coisa. Você não vai almoçar de manhã, tarde de noite, você não vai para a missa de manhã, tarde de noite. Mas você pode ir para a missa diariamente e principalmente no domingo. Domingo, então, assistir a missa dominical, que, como eu falo e repito, no sábado à noite já é celebrada a missa dominical. Nós somos exigidos por Deus, exigidos pela igreja, de não faltar a missa dominical e as de solenidades. Mas temos a oportunidade, dependendo do lugar onde a gente mora, de poder se alimentar do Senhor todos os dias.
E a gente só se alimenta do Senhor participando da Santa Missa. Tem gente que quer se alimentar do Senhor com o quê? Como? No almoço? Na janta? Não. Se alimenta do pão divino, que é o Cristo, na Eucaristia, que é oferecida na Santa Missa. Casamento. E aí a pessoa pode casar mais uma vez? Pode. Porque se você é um homem e casou com sua mulher, mas essa sua mulher, ela faleceu, você casou na igreja, com a bênção de Deus dentro da igreja, fez um matrimônio, esse laço ele só vai ser rompido se um dos dois morrerem. Se um dos dois morrerem, ele vai poder fazer esse laço com uma outra pessoa, casando, se unindo e vivendo com ela. Então, você pode acontecer de você receber o sacramento do matrimônio 2 vezes. Caso, se a pessoa quer o seu companheiro ou companheira, você é o homem, sua companheira, se você é uma mulher, o seu companheiro, se ele morrer ou ela morrer, você tem direito a casar novamente. Então, você recebe mais de uma vez a marca, dependendo da situação. A mesma coisa é o São dos Enfermos. Se você tiver à beira da morte mais de uma vez, acontece de você receber o São dos Enfermos mais de uma vez. Entende? Então, são 4, né? O São dos Enfermos e a confissão também, né? Porque, como eu disse, a vida da gente é confessar, comungar. Confessar, comungar. Se a gente entra em pecado, não comungo. Então, eu vou confessar. Vou assumir os meus erros diante de Deus. Então, é isso aí, gente. Na próxima aula, eu vou falar justamente de todos os sacramentos. Aí, não vou falar de todos os sacramentos. Vou fazer uma noção de sacramentos, mas eu vou especificar, vou dividir em 3 partes as aulas sobre sacramentos. Um abraço, fiquem com Deus. Demorei um pouquinho para passar essa aula, porque eu tive umas certas dificuldades. Mas nós vamos ter novamente essa aula. Se Deus quiser, sábado eu mando novamente a aula. Então, assim, por favor, tentem entregar essa aula daqui para segunda-feira que vem, tá? Eu vou dar esse prazo a vocês. Daqui para segunda que vem, vocês me entregam as respostas da atividade dessa aula, tá? Um abraço, saudades. Já temos aí missa acontecendo. Quem quiser se cadastrar para as missas, me procurem, tá? Porque aí eu vou botar o nome de vocês nas listas da capela, para que vocês, assim, vou botar o nome de vocês no grupo e vocês vão se cadastrar os dias que vão querer ir para a missa, tá bom? Então, quem quiser ir para a missa, por favor, procure. Um abraço, fiquem com Deus. Olá, pessoal. Vamos iniciar a parte mais importante, uma das partes que a gente tem que estar sempre com atenção em relação à catequese. Então, o assunto de hoje é sobre a graça. O que é a graça de Deus? Como defini-la? No sentido corriqueiro, a graça significa favor. Tipo, fulano deu de graça.